Tópico: sentido de eu e memória. Como é que eu sou, e sei que eu sou, substancialmente o mesmo homem hoje que o de ontem, que me lembro dos acontecimentos de um ano atrás? A resposta deve ser que existe um eu contínuo, ou ser, ou mente, em mim, distinto de seus pensamentos ou experiências. Nem o sono profundo, nem a contusão cerebral, nos impedem de recuperar o sentido de eu, quando eles terminam. Se buscamos o eu nessa mistura de instintos contraditórios e tendências cambiantes, encontramos apenas confusão. Essas coisas são o conteúdo da consciência, e não a faculdade de consciência. Mesmo o soldado chocado que sofre de uma amnésia quase total, esquecendo sua identidade pessoal e sua história pessoal, não sofre qualquer perda da consciência de que ele existe. Suas antigas ideias e imagens podem temporariamente ter desaparecido ou mesmo permanentemente, mas a própria mente continua. O sentido pode nos enganar com uma ilusão física. Mas o próprio eu pode nos enganar mentalmente? Não é de certo um fato, que não depende da experiência do sentido, o fato de que existimos como indivíduos, e que conscientemente existem. Não é o direito de dizer eu sou, a única certeza que não pode ser dissipada, a única verdade que não pode ser negada? Tópico: ego como limitação. O ego pessoal do homem se forma fora da vida impessoal do universo, como uma onda que se forma fora do oceano. Ele contrasta, limita, restringe e limita essa vida infinita a uma pequena área finita. A onda faz o mesmo com a água do oceano. O ego encerra tanto o poder e a inteligência contidos no ser universal, que parece pertencer a uma ordem de existência inteiramente diferente e completamente inferior. A onda também, uma vez que se forma apenas na superfície da água, não dá nenhuma indicação em sua pequena estatura, da tremenda profundidade e largura e volume de água abaixo dela. Considere que nenhuma onda existe por si só ou por si mesma, que todas as ondas são inescapavelmente partes do oceano visível. Do mesmo modo, nenhuma vida individual pode separar-se da vida universal, mas é sempre uma parte dela de alguma forma. No entanto, a ideia de separação é mantida por milhões. Essa ideia é uma ilusão. Daí brotam seus problemas diretos. O trabalho da busca é simplesmente isso: libertar o ego de suas limitações autoimpostas, permitir que a onda do ser consciente diminua e se endireite nas águas de onde veio. A pequena onda é assim reconvertida para o infinito. É ridículo se essa parte da mente que é apenas dentro da consciência pessoal, o ego, se propõe a negar a mente em si mesma, sua própria fonte mesma. Pois o ego está fechado no que experimenta e conhece, uma área muito limitada. O princípio de Advaita Vedanta de que o espírito divino foi dominado pela ignorância, é inaceitável para a filosofia. O que este último diria é que algo saiu, ou emanou do espírito divino e é isso que foi dominado pela ignorância. Mas o próprio espírito divino permanece intocado. Esse algo é o ego e é como a imagem no espelho. Embora a imagem não seja o próprio objeto, ainda assim ele extrai sua existência do objeto. Mas o que quer que aconteça não afeta o objeto. Sim, nós somos essa consciência. Mas a restringimos às formas que toma, enquanto nos restringimos às ideias que produz, a encurtamos e a reduzimos aos pensamentos do ego. A suprema qualidade e a augusta imensidade da mente não podem ser estreitadas no pequeno ego, nem sua verdade na falsidade deste último. Quando se diz que a separação é o grande pecado, isso não se refere à relação de alguém com outros seres humanos. Refere-se a se separar no pensamento do eu superior. A mente deve ser liberada de suas falsas crenças. A ilusão que mais escurece é que o eu é que é mais familiar e real. Uma vida de equivocado pensamento e de fé iludida trouxe à escravização por erro, conjectura e opinião. A saída exige coragem para seguir novos caminhos e inteligência aguda para compreender a verdadeira identidade. O pessoal se separa do eu real, interpreta erroneamente a realidade, ignorando que ele próprio é um pensamento na mente total.
Mesmo a conduta irrepreensível e os modos impecáveis pertencem ao ego, e não há iluminação. Desenhamos a própria capacidade de viver a partir do eu superior, o próprio poder de pensar da mesma fonte. Mas limitamos tanto a capacidade quanto o poder para uma esfera pequena, fragmentada e principalmente física. Dentro deste confinamento, o ego se senta entronizado, servido por nossos sentidos e penalizado por nossos pensamentos. Este estreito fragmento de consciência, que é a pessoa que sou, esconde o grande segredo da vida no seu núcleo. A mente infinita se recusa a ser personalizada, e nós a encerramos ao ego apenas desligando-a completamente. Quem entra pela primeira vez na experiência filosófica e penetra assim na natureza real do ego, descobre com surpresa, que ao invés de ser um centro da vida como pretende ser, é realmente um centro de morte, pois imensamente minimiza, obstrui e desliga a corrente da vida não revelada no homem. Os pensamentos se levantam e caem na superfície da consciência, assim como ondas no oceano. Tanto os pensamentos quanto as ondas desaparecem novamente na sua fonte. O ego é uma totalidade de pensamentos fortemente mantidos com uma longa ascendência por trás deles. Então, também se dissolve eventualmente na mente universal. Sua consciência de apoio não é perdida, é essa mesma mente permanente. O eu pessoal é uma individualização dessa mente. Não saiu do nada, é. Portanto, não pode voltar para nada quando ele morre nesta mente universal viva, é absorvido por ela. O ser não pode cessar, essa imortalidade é possível por causa da sua universalidade. Mas a projeção, o pequeno ego pessoal, pode cessar. Tomamos parte do ser humano para todo ser, e então nos perguntamos por que a felicidade humana é tão escorregadia e a sabedoria humana tão rara. A parte inferior da mente do homem que calcula, analisa, critica, culpa e organiza é a parte que não tem compreensão dos princípios divinos e, portanto, seus planos são frequentemente inúteis. O homem não tem como se limitar à mente inferior, é. Quando ele entender isso, deixará seu futuro nas mãos de Deus, e então suas reais necessidades serão atendidas. O que alguém vê de outras pessoas não é nem o seu ser essencial, nem a parte mais importante, nem a sua melhor parte, mas apenas algo que está sendo usado para autoexpressão em condições muito limitadas, enganosas e obscurecidas. É uma ironia da vida aqui um homem pode ver claramente o ego físico, mas do que depende para a existência, o eu superior, ele não vê. Portanto, ele negligencia ou ignora a atenção que precisa e perde grande parte da oportunidade que uma reencarnação oferece para promover seu desenvolvimento interno. A visão egocêntrica dos homens comuns não é definitiva. Um dia, eles evoluirão para a visão cósmica. Em um sentido, o ego é uma corrupção da consciência divina, bem como uma diminuição dela. A consciência humana, comum, tem sido imposta a um adivinho, e a oculta, cobre-a, monopolizando toda a atenção do pensamento e do sentimento. Quaisquer que sejam as imperfeições ou manchas que encontramos no universo, devemos sempre lembrar que estamos fazendo um julgamento humano, e, portanto, de um ponto de vista limitado. Sob o pequeno eu, se estende a consciência universal.